E aí, moçadinha? Vocês estão bem mesmo? Retomamos o tema de progressões. Agora eu quero falar da progressão aritmética. É muito legal isso aqui. Vamos nessa. Valeu! Safadinhos. Uma progressão aritmética. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente entender certinho que uma determinada progressão ela é chamada aritmética quando ela tem uma base para o padrão dele. Então, olha só, 100 mil unidades de certo produto a empresa produziu e tal, de 2005 a 2010. Se o aumento de produção foi de 20 mil unidades. Então, olha só, 100 mil no primeiro ano, a partir do segundo ano, 120, 140. Isso aqui é uma progressão aritmética. Porque para você obter sempre o termo seguinte, você soma um valor fixo. E esse valor a gente chama de razão. Então, a razão dessa progressão é 20 mil. Então, olha só, o primeiro tipo de progressão, você constrói termos a partir do primeiro e você começa a somar sempre o mesmo valor. Beleza? Isso que é progressão aritmética. Essa razão que você está somando aos termos anteriores é constante. Tá aqui, ó. Vai descobrindo a moral. O que tem de interessante aqui, ó? Daqui para cá, o que está acontecendo com essa progressão? Você está somando sempre o termo 5. Então, esse é um exemplo de progressão aritmética. Você está fazendo uma soma. Olha o que está acontecendo aqui. Ah, professor, mas essa aqui, ao invés de somar, ele está subtraindo. Na verdade, ele está somando também, só que está somando menos 10. Tá vendo? Daqui para cá, perdeu 10, perdeu 10, perdeu 10 e perdeu 10. Também é uma progressão aritmética, tá bom? É quando a razão é somada, seja ela um número positivo ou negativo. Já já a gente esclarece essas paradinhas. E tem um outro tipo de progressão que ele está somando zero, tá vendo? Olha, ficou tudo igual. Aí também é uma progressão que a gente chama de aritmética, beleza? O que a gente pode tirar, então, de uma progressão aritmética, a famosa PA, tá? PA é progressão aritmética, né? Pá, eu tinha uma pá, né? Progressão aritmética. Tá vendo os termos, ó? Lembra daquele esquema dos índices? 4 e assim por diante, a n-1, a n mais 1. Toda vez que você pegar um termo e o anterior dele, e você somar uma razão ao anterior para obter o atual, você está fazendo uma progressão aritmética. Mas é importante que essa razão seja uma constante. Como é que você sabe a razão, então? É só subtrair o segundo termo do primeiro que você sabe que foi somado, né? Então, se chegarmos no terceiro termo para o segundo, você subtrair dá a mesma razão. Tá vendo? Ó? Qualquer termo que você somar com a razão, você obtém o seguinte, ou seja, subtrair um termo do anterior a ele vai dar R. Então, isso é uma progressão aritmética. Os termos em progressão, quando você tem 3 termos consecutivos, tem uma coisa mágica que acontece aqui, ó. O termo do meio, esse carinha aqui, ó, ele é muito interessante. Esse aqui do meio, tá bom? Só para a gente ilustrar, ó, se você subtrai o AS do AR, ou seja, daqui para o anterior, e você subtrai aqui daqui, não tem que dar razão, pelo que a gente acabou de falar? Se isso aqui é uma progressão, se ele falar que isso é uma progressão aritmética, você pode fazer isso. Esses dois valores são iguais, porque eles são iguais à razão. Agora, olha só que interessante, eu jogo o AS para o outro lado, ele vem positivo. Vai somar AS com AS, 2AS. E o AR que estava aqui, eu joguei para o lado de cá. E ele passou somando o AP. E o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Olha que legal isso aqui, gente. O que isso quer dizer? Nada, eu não sei disso hoje. Olha isso aqui. Ele está dizendo que o termo do meio, se você tem 3 em sequência, o termo do meio ele é a média aritmética dos dois, o que está antes e o depois dele. Isso aqui é muito legal, gente, é muito legal. Vocês vão ver que eu vou usar essas paradinhas aí, né? Resolver uns exercícios bonitos.
Tá? Então tá aqui, ó, independente da construção. Deixa eu apagar um pouco esse negócio para não ficar tão feio aqui. Independente da construção, ó. Quando você caminha, digamos assim, nos termos de uma PA, você sabe que a razão de um termo para o outro, a razão é sempre somada. Mas a gente pode obter algumas coisas interessantes daqui, certo? Então aqui, por exemplo, ó, do segundo para o primeiro termo, tá? Volta aqui em cima. Vocês estão olhando lá para baixo? Ó, aqui, ó, tá vermelhinho aqui, ó. Aqui, estou fazendo aqui, mexendo aqui. Às vezes o cara se perde, tá bom? Mas aqui em cima, ó, o segundo termo é o primeiro mais R. Tudo bem. Agora o terceiro termo é o segundo mais R. Vocês estão vendo que o que vai acontecer aqui, ó? Se você substituir esse cara aqui por A2, vai ficar 2 vezes R. Ah, professor, que grande coisa. É o que? Eu estou dizendo que do terceiro para o primeiro termo foram adicionados 2 razões. Isso é legal, cara, entender o padrão. Ah, o quarto termo, ele é o terceiro mais R. Perfeito, isso aí eu já sabia, professor, que daqui para cá eu só somo. Agora, do quarto até o primeiro, se você fizer a continha aqui, ó, se você substituir o A1 mais 2R, que é o termo A3, você obtém que é o primeiro mais 3R, ou seja, do quarto para o primeiro termo foram adicionados 3 razões. Então isso aqui é muito legal, moçada, dá para caminhar nos elementos aqui, ó. Daqui para cá eu posso garantir para vocês que o A8 é o A5 somado 3 termos. Então a gente pode viajar aqui nessa construção. E se você olhou direitinho isso aqui, você vai entender o que vai aparecer agora, que é o termo geral da progressão aritmética. Qualquer termo que você queira descobrir da progressão aritmética, ele é o primeiro, mais tantas vezes a razão, e esse tantas vezes depende de quem? De n-1. Vocês viram aqui que o quarto termo a gente multiplicou 3 R's. O terceiro termo a gente multiplicou 2 R's. Estão vendo aquele negócio de, a partir do primeiro, você tem que sacar o que vai acontecer. Tá? Então, a partir do primeiro, eu somei 3 R's. Então, eu cheguei no quarto termo. Beleza? Então, esse n-1, gente, é fundamental para entender o processo. Mas ainda assim, professor, eu não gosto de fórmula. Você consegue, mentalizando essas propriedades, você consegue resolver muita coisa de progressão aritmética, tá bom? Isso que eu falei está aqui, ó. Então, para avançar do A1 para o AN, você avança n-1 termos, ou seja, basta somar n-1 vezes a razão ao primeiro termo. Então, se eu estou indo do 1 até o 10º termo, eu somei 9. Ó, sai 10 menos 1. Poxa vida, o 10 menos 1. Vocês estão vendo? Então, você somou 9R. Então, o termo 10 é o primeiro somado com 9 vezes a razão. E por aí vai. E, de forma geral, é isso aqui que nós temos. Ó. O termo geral, o A1 é o primeiro termo, o número de termos é a contagem e o R é a famosa razão. Não é legal? Ainda antes dos exemplos, nós temos umas coisas que são interessantes aqui. Ó. Eu viajei aqui naquele problema dos palitos que eu passei no vídeo anterior para a gente entender um mecanismo. Né? A soma de 2 termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, por exemplo, você sabe que 3 com 41 vai dar 44. Qualquer termo aqui, ó, equidistante, ou seja, o segundo e o penúltimo, se você somar 5 com 39, dá 44. Se você somar o terceiro com o terceiro de trás para frente, 37 com 7 dá 44. Estão entendendo a parada? Ó? 35 dá 44, 11 com 33 dá 44, 13 com 31 dá 44 e assim por diante. Os termos equidistantes, a soma deles é igual à soma dos extremos, então dá para usar isso aí. E aquela outra situação que eu falei para vocês, que quando a gente caminha de um determinado valor para o outro, ó, você, se é do maior para o menor, é porque você somou 5 razões entre o 9 e o 4. Entendam esse mecanismo que vai ajudar. Do 4 para o 9 foram 5, então
O 9 é o quarto somado 5. Nem sempre você precisa recorrer ao primeiro termo, isso é muito legal. E se você está indo do maior para o menor, ou seja, eu quero obter o 3 a partir do 15 melhor. Então você sabe que você precisa recuar 12 termos, ou seja, eu tenho que voltar 12 vezes a razão. Tá? Faz aqui uma subtração mesmo de 12R, tá bom? E ainda tem aquelas situações que você pode modificar a estrutura, e eu vou mostrar para vocês por quê. Né? Às vezes, com a situação da matemática financeira de juros e essas coisas, vale a pena você usar essa referência aqui para o termo geral. Né? Você tem o termo A0, você mantém um termo antes, e a partir da razão, você só somar o que vem depois. Então, por exemplo, você começou com um valor aqui, mas o primeiro só vai acontecer daqui a um mês. Está entendendo que a matemática financeira vai usar isso? A gente já viu exemplos desse na exponencial, por exemplo. Tá? Mas depois a gente chega lá no esquema da progressão que a gente chama de geométrica. Por enquanto é só aritmética, mas vocês vão ver que às vezes é útil você fazer uma modificação na fórmula, não começar do primeiro termo para frente. Tá? O primeiro termo, a partir do 0, é daqui a um mês. Então, é como se começasse agora e levasse um mês para achar o primeiro termo. Então, nessas condições, vale a pena essa situação, beleza? Vamos lá. Agora sim, ó, bonitinho, um exemplinho numérico. Se o preço de um carro novo é de 20 mil e esse valor diminui 1.200 a cada ano de uso, qual será o seu preço com 5 anos de uso? Então pensem comigo, olha só. Nessa situação vale a pena usar o A0. Por quê? Porque o preço do carro, no primeiro ano, apesar de você tá desvalorizando o carro, mas quando é que a desvalorização ela entra? Não é agora. É depois de um ano. Então, enquanto você estiver usando o carro no primeiro ano, ele vale 20 mil. Estão vendo que é legal a gente usar o A0 nessa situação? E esse 1.200, como o preço cai, ele é uma razão, só que é uma razão negativa. Então, se eu for pensar aqui, ó, 20 mil é o termo 0 e a razão negativa de 1.200. Se a gente constrói aqui bonitinho, ó, coloca na fórmula, eu teria esse esquema que após 5 anos, o carro vai diminuir 1.200 por ano, ou seja, o carro após 5 anos de uso, ele vai custar 14 mil reais. Né? Faz de conta que um carro novo custa 20 mil, mas está valendo. Né? Essa é a estrutura. Estão entendendo como, nesse caso aqui, com a situação de que o carro vai desvalorizar não agora. O primeiro termo não entra agora, ele vai entrar daqui a um ano. E aí vale a pena fazer isso aqui. Aí não precisa do N-1, é só N vezes R. Beleza? Aqueles que gostam de partir para o trabalho manual, vai lá, ó, 20 mil. Desvalorizou 1.200, é 18.800. Desvalorizou 1.200. Vocês estão vendo que, na verdade, ela não tem 5 termos, ela vai ter 6 termos. Ó. Mas é porque o primeiro, ele não é contado. Por isso que vale a pena essa ideia de colocar o A0 nesse tipo de situação de desvalorização ou de uma coisa que vai ser contada daqui a um mês, a um ano e assim por diante. Tá? Então, em 5 anos, o carrinho custou 14 mil. Legal? Exemplo 2. Vamos encontrar o termo geral da PA 47. O que você tem que descobrir de uma progressão? O primeiro termo. Muito bom. E a razão? Então, esses dois carinhas aqui, ó, com eles você encontra o termo geral da progressão. Tá? Essa é uma PA, progressão aritmética. Pá! O primeiro termo é 4. O que aconteceu daqui para cá? 7 menos 4 dá 3, então a razão é 3. E só substituir, e aí vale a pena fazer aquelas continhas. Lembra que eu fiz da outra vez? Ó? 3 vezes n, 3n, 3 vezes 1, 3. Você vai ter aqui 4 menos 3 dá 1. É esse aqui, ó. Esse é o termo geral. O primeiro termo, substitui o n por 1. Vai dar 3 mais 1, 4. Segundo termo, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Terceiro termo, 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Você vai obtendo os outros valores da sequência. Não é legal?
Determinar o 20º. Tá vendo por que é legal a gente conhecer uma progressão? Você pode usar o 20º termo. Então pronto, olha que bonito. Quem que é o primeiro termo? É 3. A razão, daqui para cá, 8 menos 3 dá 5. Então você faz 3, aqui ó, estou seguindo a nossa fórmula. 3, n menos 1 vezes 5, você faz 5 vezes n menos 5, você vai ter 5n menos 2. Eu coloco o 5n na frente só por força de expressão, tá bom? Para ficar mais legal, por não ter um número negativo na frente. Então, menos 5 com 3 dá menos 2. Fechou. Agora eu quero achar o 20º termo. O que eu faço? 5 vezes 20 menos 2 vai dar 100 menos 2, 98. Calcular R e o A5 na PA. Muito fácil aqui, não precisava nem de fórmula. Ó. Ah, você sabe que vai de 6 em 6, 9, 6, 15. 15 com 6, 21. 21 com 6 dá 27. Mas como eu quero mostrar para vocês o recurso, o primeiro termo é 3, a razão é 6. E aí você faz a formulazinha que é o termo geral. 6 vezes n, 6. 6 vezes 1, menos 6. Então vai ficar 6n menos 6 com 3, que dá 6n menos 3. Pronto. Para achar o A5 é 6 vezes 5. 30 menos 3, 27. Não é legal? Não é prático? Não é bonito? Determinar o número de termos. Eita, aí aumentou o nível de periculosidade. O número de termos da PA. Quantos termos tem? Ela começa em menos 3, vai 1 até 113. Então, a gente pode usar como recurso a própria fórmula do termo geral da PA. Se eu sei que o primeiro termo é menos 3 e que a razão é 4, né? Ó, menos 3 mais 1 mais 4 vai dar 1. 1 mais 4 vai dar 5. 5 mais 4 vai dar 9. Tem uns corajosos que vai indo até chegar ao 113, mas eu me livre. Então, vamos lá. Se eu sei que o último termo é 113, é só substituir, moçada. Ó, o AN, tá vendo? Eu já conheço o último termo. O primeiro, n menos 1 vezes 4. Você faz aqui, ó, 4 vezes n, 4n, menos 4. Se quiser, você já pode passar esse 3 para lá, somando, vai dar 116. Esse 4 que é negativo, eu vou passar somando também, vai dar 120. 120 por 4 dá 30. Ou seja, essa progressão tem 30 termos. Você pode escrever os 30 termos ali, devagarzinho. Mas pensem que é legal entender o padrão e partir para a próxima. Beleza? Vamos lá, tem mais. No exemplo 3, temos assim, achar o número de múltiplos de 5 compreendidos entre 21 e 620. Eita! Como é que você faz? O cara vai ficar preocupado. Tem uns trouxas aqui, tem uns espertos que vão querer fazer 25. Ele vai indo aqui, o próximo múltiplo depois do 21, né? 25 e tal. Vai. Mas, cara, vamos usar a matemática, nós só vamos sofrer, não. Quando eu digo trouxa, é brincadeira, né? Vamos usar a matemática a nosso favor. Então, pensa, qual é o primeiro múltiplo depois de 21? Múltiplo de 5. Isso aqui é a fórmula do termo geral, não é 25? E antes do 623, você sabe que para ser múltiplo de 5 tem que terminar com 5 ou com 0, ou seja, 620. E a razão é 5, porque a partir daqui eu consigo saber quantos carinhas tem. E aí eu uso o que acabamos de fazer nesse outro exemplo, para achar o número de termos. Então, ó, o último termo, 25, n menos 1 da fórmula. Você faz 5 vezes n, 5 vezes 1. Se quiser já passar o 25 para lá, ou depois esperar esse aqui, né? Tanto faz. Mas eu passei, ó, 25 passou para cá, ele passou negativo, deu 595. E o menos 5 agora eu vou passar somando, que vai dar 600. 600 dividido por 5 dá 120. Ou seja, são 120 múltiplos de 5 que estão entre 21 e 623. Eu garanto que isso leva menos tempo do que você ir contando um por um. Ah, professor, mas e se eu contar até 100? Depois de 100 até 600 é mais fácil, porque aí vai ter 20 em cada um. Pode, cara, pode, mas eu duvido que seja mais rápido do que a gente pensar isso aqui. Tá bom? Próximo. Determinar o valor de x de modo que os números
x mais 4 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado e x mais 2 ao quadrado estejam nessa ordem em PA. Então, vamos lá, olha só. Eu vou usar aquele recurso, ou você usa a ideia que o termo do meio é a média dos outros dois. Aqui eu estou usando só o recurso simples, que se eu pegar o do meio e subtrair do primeiro, e depois pegar o terceiro e subtrair o do meio, isso aqui vai dar uma razão. Os dois lados são iguais porque a razão em uma progressão, quando ele falar isso aqui, ó, é garantido por lei que você tem que essas diferenças entre o termo da frente e o de trás é sempre R. É a mesma coisa. Então, eu posso pegar essas duas subtrações e igualar. Aqui, ó, para os infiéis, desenvolve essa parada. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar 2 vezes x mais o quadrado do segundo. Aqui, eu deixei o sinal de menos aqui guardado, ó. O quadrado do primeiro, da x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 4 dá 8x. Mais o quadrado do segundo, que é 16. Quem lembra desse produto notável, gente, acelera bastante esse tipo de continha, tá bom? Aqui, ó. X ao quadrado. O quadrado do primeiro, 2 vezes 2 vezes x dá 4x. E o quadrado do segundo é 4. O quadrado do primeiro dá x ao quadrado. 2 vezes 1 vezes x dá 2x. E o quadrado do 1, que é 1. E aí, corta o que tiver que cortar, ou tira o sinal de tudo, ó. Mas de cara, esse cara e o do outro lado tá com o mesmo sinal. Pode. Se quiser aqui também, ó, esse menos x2 com esse menos x2 também pode, código canônico, pode. Tá bom? Aqui, ó, menos x mais 1, sobrou menos 8, já lembra que tem um sinal aqui de menos, e menos 16, 4x mais 4, menos com menos aqui vai dar mais 2x, e menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Pronto, ó, organiza, junta tudo. Do lado de cá, ó, menos 10x, 1 menos 16 dá menos 15, 4 mais 2, 6x, e 4 menos 1 dá 3. Joga quem tem x para um lado só, eu posso trazer para cá, vai dar menos 16x, e o 15, quando eu trouxer para cá, vai somar. Vai ficar, então, 18 sobre 16 negativo, tá? Guardei o sinal e coloquei ele aqui no final. Se quiser ainda, dá para simplificar aqui, dá para dividir por 2, aqui e aqui. E nós teríamos menos 9 sobre 8, tá bom? Então, x vai ser menos 9 sobre 8, e quando você levar esses danados ao quadrado, essa sequência aqui vai ser uma PA, beleza? Tem mais uns exemplinhos para encerrar esse videozinho. Vamos nessa. Mais 2 exemplinhos, então, para encerrar a parada. Determine o quarto termo de uma PA em que o primeiro termo é 1 e a razão é 1 sobre n. Esse tipo de razão aqui, ó. Eita peste, o n não pode ser 0, né? Então, a razão ela vai mudar conforme o número do termo que a gente tem. Tá bom? Mas vamos lá, isso aqui... usando, se ele fala que é uma PA, então a gente consegue calcular o quarto termo. Se o primeiro é 1, n menos 1 vezes r, e o r é 1 sobre n, vocês estão vendo que se eu multiplicar 1 vezes n, por 1 sobre n, na verdade vai dar 1. E isso vezes 1 vai dar ele negativo, ou seja, 1 mais 1, menos 1 sobre n. Aqui vai dar 2. Ó. Então, o termo geral dessa progressão é 2 menos 1 sobre n. Se eu quero, então, achar o quarto termo, é só a gente substituir o n por 4. E aí, você faz 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7 sobre 4. O terceiro termo seria outra coisa. Seria subtrair por 1, por 3 e assim por diante. Entenderam a mecânica? É uma progressão diferente, não é muito comum não, mas usou a referência, falou que é uma PA, a gente pode usar a fórmula do termo geral e ser feliz. E para encerrar esse vídeo, 3 números estão em PA, o produto deles é 66 e a soma é 18. Determine esses 3 números. Poxa vida! Quando você vai achar 3 números que estão em PA, é muito comum a galera pensar o seguinte, vamos começar do primeiro. Então, por exemplo, ele pensa lá no A, e ele sabe que o próximo é A mais R,
e depois desse tem um A mais 2R. Isso é legal, cara, é válido. Mas assim, na hora de multiplicar isso aí, esse 2 mais R, esse 2R aí vai complicar um pouquinho. Minha dica para vocês é o seguinte, toda vez que falar, que começar com três termos estão em PA, começa dizendo que o termo do meio é A. Pensa no termo do meio. Agora pensa no anterior. Não seria A menos R? E posterior a A seria A mais R. Vocês estão vendo que aquele 2 que, quando a gente começar a multiplicar isso, esse 2R aí vai não que vá, você consegue também fazer por esse formato, mas eu quero que vocês vejam que é muito mais fácil fazer da forma que eu fiz agora, tá? É minha dica. Então vamos lá. Quando ele diz que o produto deles, o produto desses termos é 66 e a soma é 18, então pensem comigo, ó. O produto, se eu coloco esse aqui, ó, já ia ser um elemento a mais, tá vendo? Para multiplicar. Então, pensa nesse mais e menos R que vai facilitar. E a soma deles é o que é mais legal. Por que vale a pena esse negócio que eu estou mostrando para vocês? Que o menos R com mais R, quando você somar, olha aqui em cima, ó, a soma dos três termos é 18. Está escrito aqui, ó. Então, quando você somar isso aqui tudo, o R com R vai morrer, vai sobrar então que 3A é 18, você já acha o A na lata. Na lata. Se você tivesse colocado R e 2R, ia dar 3R, você ia precisar fazer um sistema. Então, como eu já achei que o A é 6, a gente pode até trocar aqui na segunda equação o A por 6 já. Pronto, foi o que eu fiz. Ó. Se você quiser ainda, para facilitar, você pode simplificar o 6 com 66, que dá 11. Fica mais prático ainda. E agora eu tenho um outro produto notável, que é 6 menos R vezes 6 mais R é o produto da soma pela diferença. Ele vai dar 36 menos R ao quadrado. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Joga o 36 para o outro lado, ou joga o R para o outro lado, se vocês quiserem. Mas vai ficar 36 menos 11, que dá 25. E a raiz de 25 é mais ou menos 5. Então, três números que a soma dá 18 e que o produto deles é 66. Se você pensar que o 5 é a razão, fica fácil, o A vale 6. Começa do 6, que é o do meio. Se você pode pensar numa PA que é crescente ou decrescente. Então, por exemplo, 1 seria 6 menos 5 e 11. Então, uma progressão 1, 6 e 11, se você somar a 18 e multiplicar dá 66. Mas ela poderia ser o contrário, né? Você poderia ter que o primeiro termo é 11, o segundo é 6, aí seria uma PA de razão menos 5. Então, eu tenho que testar essas duas possibilidades. Tá legal? Tem que testar essas duas possibilidades. Beleza? É isso, então, por enquanto, moçada. Fiquem com Deus. Tem mais vídeos aí de PA. Vou fazer a soma dos termos agora no próximo vídeo. Tá? Vamos nessa. Fiquem com Deus e até mais.